Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos neste Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz para a tarefa desta noite, a nossa palestra, onde rogaremos ao Mestre Jesus, que nos ilumine a todos, que ilumine os nossos corações, as nossas consciências, para que possamos, nos sintonizando com os benfeitores espirituais, com os emissários e trabalhadores do Mestre Jesus, possamos aproveitar esses minutos que vamos passar como irmãos em fraternidade juntos, para aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, sobre a nossa vida, sobre a existência, enfim, sobre tudo aquilo que nos poderá proporcionar consolo, entendimento, paz de espírito, para o prosseguimento na nossa caminhada. Vamos, neste momento, antes de darmos início à nossa tarefa, apenas relembrar aos queridos irmãos, que estamos atravessando dias difíceis, onde questões de saúde pública nos chamam a atenção para alguns comportamentos que devemos evitar. Então nós pedimos aos irmãos, todos que aqui se encontram, que aqueles que estiverem eventualmente resfriados, gripados, que forem espirrar ou tossir, que possam, por gentileza, colocar o antebraço à frente, para fazê-lo, a fim de evitar qualquer tipo de questão envolvendo a saúde, porque nós sabemos que as autoridades de saúde pública têm recomendado essas ações nesses dias que estamos atravessando. Também temos álcool gel aqui à disposição, e também, ao fundo nós temos o banheiro lá, com pia, lavatório, sabão. Então, fiquem à vontade e sintam-se nas suas casas. Nós vamos fazer de início a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus, que nos ilumine, nos abençoe a todos, para que possamos assim então, iluminados com a luz de Cristo, possamos aproveitar esses minutinhos que vamos passar aqui juntos. Vamos nesse momento então nos concentrar, pedir aos irmãos aí que, se puderem e assim desejarem, que fechem os olhos, para nos concentrarmos neste momento, a fim de elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos acalmar o nosso coração neste momento, a nossa mente, fixando o nosso pensamento apenas na figura magnífica do nosso querido Mestre Jesus. Elevando o nosso pensamento a Ele, dirigimos neste momento uma prece, uma oração, a fim de contarmos com os benfeitores espirituais nesta noite, que estão conosco aqui neste momento, agradecendo a Jesus por ter nos enviado esses trabalhadores benditos, espíritos de luz que espalham todo o bem, todo o amor, toda a paz por onde andam, aos dirigentes espirituais desta casa espírita, para que continuem conosco, dirigindo os trabalhos desta instituição, que se propõe difundir a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus Cristo. Ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais, rogamos a proteção, a bênção, a paz sobre nossas vidas, e que esta noite magnífica possa significar em crescimento moral e espiritual para nós todos aqui. Rogamos a Jesus as bênçãos celestiais, a nós todos aqui reunidos, e a todos os nossos queridos irmãos desencarnados, que estão aqui conosco em grande número esta noite, sejam também amparados e iluminados pelas bênçãos do Mestre Jesus. Todos que nos acompanham pela internet, rogamos muita paz e muita luz também
Obrigado, Senhor Jesus. Nos ampare nas tarefas desta noite. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Hoje temos a alegria, de receber a nossa querida irmã Andréia Maria, que é vinculada lá ao Centro Espírita Camille Flammarion de Cambará, e está conosco aqui sempre, nos auxiliando na difusão e na divulgação da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de nosso Mestre Jesus Cristo. E hoje ela vai nos propor mais uma reflexão, que busquemos assim então bem compreender aquilo que a nossa querida irmã vai nos transmitir, que possamos prestar atenção nesses minutinhos que vamos passar juntos aqui. São poucos minutos, mas muito valiosos para a nossa evolução. Aline, posso convidar as crianças para te acompanhar? Então, as crianças que puderem acompanhar, quiserem aí acompanhar a nossa querida irmã Aline, que está ao fundo, por gentileza. Ana Paula também, que está aqui. As crianças têm lanchinho lá, hein? Então, a nossa querida irmã Andréia Maria vai proferir a palestra desta noite. Então, eu convido a querida irmã para dar início à palestra à noite. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe sempre, por estar sempre nos auxiliando aí na tarefa. Fique à vontade para dar início. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, nesse centro que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, essas pessoas maravilhosas. E aos mentores desta casa, que com certeza nos inspiram. E quando o Rony me convidou, eu estava preparando essa palestra, e é interessante que, às vezes eu estou preparando alguma coisa, eu falo assim, nossa, onde que eu vou primeiro, E o Rony, ultimamente, tem estado em primeiro lugar. Então, hoje nós vamos falar, é uma palestra, gente, inspirada numa fala é uma fala inspirada na palestra do Haroldo Dutra Dias, para quem conhece, e de André Luiz Sobreiro. Parábola das 10 Virgens. A parábola das 10 virgens, gente, ela é um desafio ao entendimento do que Jesus quer dizer, mas não porque nos falte inteligência. A parábola é muitas vezes incompreensível porque nos fala de um sentimento padrão espiritual, sentimento de pertencimento a uma grande obra. Às vezes é isso que nos falta. Ter esse sentimento que pertencemos a essa obra divina, misericordiosa e amorosa. E Jesus está projetando com essa fala e revelando alguma coisa para o futuro. E já dando a receita para chegarmos preparados, através das encarnações, ao reino dos céus. Portanto, a parábola das 10 virgens está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, já se aproximando no final do seu Evangelho, e, portanto, é uma parábola, vamos dizer assim, na antessala da crucificação do Cristo, que fala de uma experiência profunda, porque fala de relacionamento e fala de casamento. E ainda, a parábola das 10 virgens, ela é um mosaico. E o número 10 é esse pedacinho do mosaico, tá? 10 virgens. Por quê? Porque hoje precisamos compreender que Jesus falava para um povo naquela época, Portanto, ele utilizava as memórias afetivas e a cultura daquele povo para se expressar, porque senão como que aquele povo ia entender? Certo? E o número 10 diz respeito à divisão. Vamos prestar bem atenção nisso, porque senão a gente depois se perde, tá? E o número 10 diz respeito à divisão do povo hebreu.
O povo hebreu era unido, né? Eles caminhavam pelo deserto, eram 12 tribos, era uma família que conseguia conviver com a diversidade. Vejam, 12 tribos caminhando pelo deserto, né? 40 anos pelo deserto. Cada tribo de um jeito, uma mais louca que a outra, igual a todas as famílias, né? Mas embora as suas loucuras e as suas imperfeições, havia um laço que unia essa comunidade, que era Deus, o Deus único. E não pense que por se tratar da divisão das 12 tribos lá naquela época, Jesus está falando para aquele povo, né? Essa parábola não tem significado para nós hoje. Porque também hoje o que falta no movimento cristão como um todo, eu estou falando do movimento cristão, como um todo, observe, é justamente saber viver com a diferença, tá? De cada segmento. Porque, claro, que se existem algumas diferenças, ao menos elas deveriam ser supridas pelo amor que o cristianismo nos traz como mensagem. Não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas, enfim, né? Tudo tem seu tempo. Vamos aguardar que daqui a pouco está todo mundo unido. Assim, dessa união, que caminhava entre tapas e beijos, entre essas 12 tribos, de repente fez-se uma separação. Uma separação truculenta e violenta, como é toda separação para quem tem intimidade. Não é truculenta e violenta? As 10 tribos do norte centralizaram as suas atividades religiosas na Samaria, dizendo que Deus estava lá no monte. 10 tribos diziam que Deus estava naquele monte. E as 2 tribos do sul centralizaram os seus trabalhos na Judéia e em Jerusalém, dizendo que Deus estava naquele outro monte. Era o mesmo Deus. E não acontece isso até hoje? Tem gente que fala que Deus está lá, que Deus está aqui, que Deus... Tá? Então não é uma parábola ultrapassada. Então aquilo que ela uma, aquela comunidade de 12 partes, aquele mosaico colorido, agora se divide e não temos mais o povo hebreu. Agora temos os samaritanos e os judeus. Vejam. Então talvez eu diga 10 aqui para vocês e vocês não sintam nada. 10 virgens. Mas na época de Jesus, quando se dizia 10, subia um frio da espinha até a cabeça. E você arrepiava todo, porque o 10 evocava o quê? Separação. O 10 evocava uma família que se desfez. Então, essa é a primeira pecinha desse mosaico. E que fala até hoje aos nossos corações. Porque também tem cristão de um lado, do outro, um briga com o outro. Um não respeita o outro, muitas vezes. Segunda pecinha. Essa segunda peça, talvez hoje, também não comova as pessoas. Porque a parábola das 10 virgens é uma parábola estruturada sobre a cerimônia do casamento. E como hoje, né, o casamento perdeu muito da sua simbologia, da sua riqueza, da sua afetividade, será preciso alinhar o nosso sentimento e tentar voltar um pouco lá naquele tempo. Portanto, para entender a importância do relacionamento com Deus, Jesus naquela época usou a relação mais íntima que eles conheciam, que era o casamento. Casamento era a maior intimidade que um ser humano poderia ter com o outro. Naquela época. Eu digo naquele tempo porque hoje as coisas estão tão banalizadas que as pessoas expõem hoje no Instagram o que naquela época você precisava de 10 anos de casamento para expor. Dá para entender isso? Portanto, é preciso de um esforço para a gente voltar àquele tempo. Casar-se era, por exemplo, ficar nu.
Ninguém fazia isso, não é como hoje. Ficar nu era o maior grau de intimidade. Isso só ocorria no casamento. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu estou falando isso. Casar era dividir uma vida, dormir junto, comer junto, chorar junto. Portanto, se você tomasse 5 pessoas do público de Jesus e perguntasse para eles qual é a relação de maior intimidade que existe no mundo, sabe o que eles iam responder? O casamento. Portanto, a parábola está estruturada sobre uma cerimônia de casamento, porque o casamento naquela época representava a relação suprema, aquela em que você está absolutamente exposto, absolutamente entregue, absolutamente devassado. O outro te conhece da cabeça aos... Conhecia, né? Da cabeça aos pés. E estamos todos, quer percebamos ou não, numa busca de evolução espiritual. Todos nós que estamos aqui hoje, quem está assistindo, né, pelo Face, todos estamos em uma busca espiritual. E isso é lindo demais, gente. Chega a comover a gente. E essa busca encontra seu destino quando percebemos que ela só se dará em profunda comunhão com Deus. E essa comunhão é como se fosse um casamento daquela época. Porque você, eu, nós todos só evoluiremos em parceria com Deus e com Jesus. Por quê? Porque se fôssemos deixados por conta própria, nós andaríamos simplesmente em círculos pela eternidade. Portanto, é uma relação e o tempo todo da parte de Deus, é uma relação de intenso amor por nós, por cada um de nós. E tem uma passagem no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16, nessa linguagem simbólica, para a gente entender um pouquinho mais do Velho Testamento, que foi revelado ao profeta Oséias, né, por Deus, encaixa direitinho para o entendimento dessa parábola que diz assim: naquele dia, quem puder ler depois em casa o livro Oséias vai entender um pouco mais desse livro. Declara o Senhor meu Deus: você me chamará meu marido, não me chamarás mais meu Senhor. É uma profecia, e Oséias, nessa profecia, diz para as pessoas que Deus falou para ele que dali um tempo ninguém mais o chamaria de meu Senhor, mas de meu marido. Entendem? A cumplicidade, a intimidade que Jesus estava querendo nos passar. Mas nós vamos entender mais. E quando lemos isso, entendemos porque muitas vezes o próprio Cristo chama alguns povos de prostituta. Adúlteros. Às vezes não fala? Adúlteros, raça de víboras. Por quê? Porque naquela época, o relacionamento mais profundo, e ele usou como exemplo, era o casamento. E o que pode acontecer no casamento? Adultério, quando você trai, né? Ou o marido ou a mulher, não é assim? A fidelidade, o amor, entendem? Então entendemos porque muitas vezes o próprio Cristo chama alguns povos de prostituta, que eles cometeram adultério, e menciona como nessa parábola a palavra virgens, que também é relacionado com o casamento.
que daqui a pouco a gente vai entender mais profundamente. E sim, é tudo muito simbólico. Por isso que eu estou falando para vocês desde o início, é preciso prestar bem atenção. Mas vamos voltar lá naquela época e sentir. Eu quero que vocês sintam junto comigo como era a cerimônia de casamento na época de Jesus. Isso é muito importante para que resgatemos a mensagem. Porque senão a parábola fica incompreensível. Jesus diz assim, vou ler bem rapidinho, tá, gente? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram o óleo nas vasilhas com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As prudentes responderam dizendo: de modo nenhum. Talvez esse óleo não seja suficiente para nós, quanto mais para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e compre óleo para vós mesmas. É interessante que, lendo assim rapidamente, né? Agora estou fazendo um adendo aqui, tá? Parece que Jesus aqui está estimulando o egoísmo, não parece? Você lê assim, de pronto, coloca que as 5 virgens prudentes não deram óleo às imprudentes. Mas vamos com calma, porque um pouco mais à frente já vamos entender. Mas hoje, essa parábola tem inúmeras mensagens. Mas hoje eu vou me deter nessa. Por que que elas não deram o óleo às 5 virgens imprudentes? Continuando. E aquelas virgens, ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, aí conclui Jesus, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas antes de eu entrar na luz, vamos resgatar, para a gente entender, vamos resgatar um pouco da cerimônia. Mas esqueça o casamento que você conhece hoje. Esqueça. Vou dar um tempo para você esquecer um pouco o casamento de hoje. Porque o de antigamente funcionava da seguinte maneira. Primeiro, o noivo com o pai ia na casa da donzela. Fazia um contrato pré-nupcial, pagava um dote. As famílias mais simples, um cabritinho, né? As mais abastadas, o dote aumentava, né? Era um monte de cabeça de gado, né? E daí, ali, eles já estavam unidos. Já estava certo, o contrato já estava pronto. E nessa parábola, simbolicamente, o pai do noivo é Deus. O noivo é Jesus. A noiva somos todos nós, homens e mulheres, porque todos estamos nos preparando aqui no planeta Terra para nos tornarmos puros de coração, através das encarnações. Porque para a doutrina dos espíritos não existe inferno. Certo? Então, através das encarnações, nós estamos nos preparando, limpando o nosso coração,
Porque nos foi prometido o reino dos céus. E virgem significa o quê? Se são tantos homens e mulheres. Porque fala em virgem, né? Aqueles meio machistas assim já vão falar, mas tem alguma coisa a ver com sexo? De jeito nenhum. Mas eu não vou falar ainda do significado da virgem. E qual é o dote oferecido pelo pai do noivo à sua noiva? Ou seja, qual é o dote oferecido por Deus ao pai, a nós? Hã? Não. Quem arrisca? Qual foi o dote? Que Deus... Não. Ninguém arrisca? Qual é o dote de Deus? Não. O dote mais lindo, né? Não. O Evangelho. A boa nova na figura do Cristo. Contendo o código moral que vigora no universo inteiro, e é Ele que vai nos transformar. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o Evangelho, ele não é uma lei moral só para o planeta Terra. Né, Patrícia? O Evangelho é uma lei moral universal. Aonde quer que você vá e ame, você está com o Evangelho. Pode ser em Marte, Saturno, Urano, lá na outra galáxia, não importa. O código moral de convivência entre os seres é o Evangelho. Que fala do quê? De amor. Não importa se a pessoa é rica, pobre, preta, branca, amarela, vermelha, azul, verde, né? Como fala que tem um marciano. Não importa. Não importa o sexo, a opção sexual, não importa nada. O Evangelho é o nosso código moral. E é uma grande pena, né? Porque muitos de nós parecem não estarem interessados nesse dote oferecido há 2000 anos, com tanto amor. E continuando. E assim era marcado o casamento. E as festividades de um casamento judaico duravam vários dias. Para ser mais exato, durava 7 dias. Portanto, podemos admitir que existia a necessidade de uma preparação meticulosa, de muita atenção, certo? 7 dias, imagina a correria. E a noiva escolhia 10 amigas, que são as 10 virgens, todas querendo casar e já sendo treinadas. Olha isso! Essas 10 virgens estavam sendo treinadas ali para a cerimônia do seu casamento. E elas ficavam em um ambiente reservado, se arrumando, e mesmo elas estando prontas, quem determinava a hora delas saírem era o pai da noiva, do noivo. Estão captando? Ninguém sabe o dia nem a hora, somente Ele. Olha o que Jesus está colocando nessa parábola. Portanto, Jesus usa cada símbolo da festa de um casamento daquela época para nos alertar que estamos aqui para nos preparar para algo muito grande, espiritualmente falando. E a gente não para, a gente está se largando. Muitos de nós estamos nos largando. E lá, junto do noivo, junto com a noiva, ficavam as 10 virgens. E junto com o noivo ficava um amigo, que ele escolhia. E vejam, quem que veio junto com Jesus e anunciou a boa nova? Não foi João Batista? Estão vendo que está casando coisa? Além de ser uma festa de casamento, ainda está casando tudo que está lá na Bíblia. Não foi João Batista que anunciou o Messias, gente? E de repente, quando o pai do noivo entendia ser o melhor momento, ele dizia assim: é agora, pode vir, meu filho, vamos. Olha, estão sentindo?
Então o noivo não sabia que hora seria o casamento. O amigo do noivo, muito menos. E o amigo do noivo, que simboliza o precursor João Batista, que pregava à margem do Rio Jordão, não gritava: eis o Messias. Então Jesus fala que o amigo do noivo sai, naquela época, né? O amigo do noivo saía e falava: eis o noivo. Todo mundo era aquela correria. Gente, tá dando para entender? Vocês estão com uma carinha tão assim. Quem tá entendendo, faz assim para mim, pelo amor de Deus. Tá dando? Então tá bom. E saía aquele cortejo, né? O amigo do noivo na frente, o noivo atrás e os pais. E o noivo ia buscar a noiva e as 10 virgens para a festa de casamento, que durava 7 dias, a preparação. E de novo, preciso lembrar que essas virgens estavam tomando conhecimento dos rituais da festa de casamento. Nós estamos, através das encarnações, tomando conhecimento do que vai ser essa festa no reino dos céus. Após a festa, a noiva era entregue ao noivo e ele a levava para casa onde eles iriam morar. Detalhe, que foi preparado pelo pai do noivo junto com o noivo. Não é assim que Jesus fala? E nós estamos nesse clima de noivado desde a vinda do Cristo. Mas o casamento, infelizmente, por causa de nós, ainda não se concretizou. Porque estamos na fase dos preparativos. Porém, só o Pai sabe o dia e a hora. Mas tem um detalhe aí, gente, muito importante. É preciso, enquanto nos preparamos, ir limpando os nossos sentimentos, adornando o nosso coração de virtudes e vigiar e orar. Porque qual é o propósito dessa parábola? Nos mostrar que o reino dos céus, que é uma construção interior do Espírito, é semelhante a essa cerimônia de casamento à moda antiga. Então significa que um dia nosso espírito vai se redimir, ninguém vai para o inferno. Na verdade, cada um de nós que está aqui, todas as pessoas do... você fala assim, nossa, que paciência que tem Deus e Jesus, né? Mas todos os habitantes do planeta Terra um dia vão se redimir. Porque Deus é um Pai amoroso e jamais colocaria um filho dele queimando num fogo do inferno. Eu só vou dar um exemplo assim, bem simples para vocês entenderem como que é o amor de Deus. A minha mãe, quando vê alguém me fazendo sofrer, fica louca da vida. Se deixar, ela bate atrás e... Eu fico imaginando a minha mãe, eu tô lá no inferno, né? Porque a gente não é flor que se cheira, não tem ninguém melhor que ninguém aqui, né? Minha mãe ia ficar um pinhé na cabeça de Deus. Agora, a minha mãe me ama mais do que Deus? Mas ela não ia deixar isso acontecer. Muito menos Deus. Você pode sapatear, você pode falar que não quer, mas Deus vai dar um jeito de te erguer, porque Ele é misericordioso. Não adianta. E te digo que poderá ser dentro de uma noite profunda que avassalhe as nossas vidas, porque a redenção espiritual emerge de experiências profundamente dolorosas e marcantes. Infelizmente. Vejam, eu disse infelizmente. Cada desafio que passamos na nossa existência, cada dor que enfrentamos, cada dificuldade é um passo em direção a essa comunhão, a esse relacionamento com esse Pai grandioso, amoroso que nós temos e não nos damos conta, porque estamos demais materializados.
Porque Deus é um sádico? Ele quer nos ver sofrer para poder nos levantar? Não. Porque Ele não mexe no nosso livre-arbítrio. Acontece quando a gente sofre, é aí que a gente percebe que a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa de Deus. Na verdade, a gente precisa de amor, de mais confiança. E neste momento, descobrimos que precisamos de luz para a nossa candeia. Assim como as 10 virgens, precisamos de luz para iluminar o nosso caminho, e essa luz só vem do Cristo, o noivo. Porque descobrimos que essa não é uma jornada às cegas. Nós não estamos aqui às cegas. Cada um de nós que está aqui tem uma missão, tem um objetivo de luz. Agora, se a gente não está encontrando a luz, é por quê? Porque a gente não quer. É uma jornada para algo muito maior do que podemos imaginar. Mas é onde precisamos estar conscientes, alertas para saber onde estamos pisando e para onde estamos indo. Quais nossos objetivos? Daí a necessidade da luz da candeia, da reserva. Olha que lição linda de Jesus. É uma lição para a gente mergulhar e sair com vida, mas vida em abundância. Não é uma vidinha, senão medíocre. É uma vida em abundância para ajudar, para amar, para se modificar. E eu fico nervosa falando isso porque a gente não consegue. Ô caramba, a gente precisa estar levando pancada. A gente não aprende, a gente tem que estar levando pancada. Pancadas vindas dos nossos próprios erros. Infelizmente. Portanto, o que nos ensina a parábola das 10 virgens? Vamos começar a juntar as peças do mosaico. 5 das virgens são tolas, imprudentes, não é? Todo mundo acompanhando? Todo mundo acompanhando, gente? Faz assim com a cabeça. Ajuda eu. Beleza. 5 prudentes e 5 imprudentes. 5 tolas e 5 prudentes. Vamos interpretar isso. Qual era... Ó, eu vou até fazer um... Sabe? Qual era a tolice das tolas? Para ficar bem claro. Por que elas foram classificadas como tolas? Porque não levaram o óleo. E qual foi a sabedoria das prudentes? Levaram o óleo nas vasilhas com as próprias lâmpadas. Jesus caracterizou bem isso. Quando chegou o noivo, as prudentes tinham uma reserva de óleo e puderam recebê-lo. E as tolas ficaram sem combustível, ou seja, ficaram no escuro. O que significa isso na nossa vida? Se quisermos ser considerados uma virgem prudente, o que precisamos ter? Alguém arrisca? Jesus na nossa vida. Luz própria. Obrigada, meu marido. Luz própria. Luz, guarda, ó. Vocês podem esquecer tudo que eu falar essa noite, só lembra de uma coisa. Luz própria. Repitam comigo, por favor. Luz própria. De novo. Luz própria. Agora vamos. Ou seja, agora nós vamos começar a palestra. Até agora. Não. Ficam bravos comigo. A minha mãe fica assim. Todo mundo entende. Isso quer dizer o seguinte: não podemos depender da luz dos outros. Esse é o ponto que eu falei que eu queria dar ênfase. E Jesus já disse em Mateus 5,16. Jesus disse, não sou eu que estou falando não, e não é só a parábola que a gente está interpretando. Brilha a vossa luz diante dos homens. Vejam, a vossa, ele não disse assim, ó, pega a luzinha lá do Rony, Andréia, e faça ela brilhar em você. Ele disse isso.
Então vocês concordam comigo que ele disse que nós precisamos ter luz própria. Muita gente vai ficar brava comigo de eu estar falando isso, mas Jesus me abençoe. Talvez hoje a gente não entenda, mas mais para frente a gente vai entender, né? O que é ter luz própria? Em primeira análise é amar. Quem ama tem luz. E em segunda análise tem valores morais, ter valores morais definidos, porque quem tem valores morais definidos não é manipulado por ninguém. Ninguém. Para não correr o risco, da hora que a gente tiver que tomar uma decisão, principalmente a gente que frequenta o centro espírita, a gente fica dependendo muito do médium, do dirigente. Não. Para que a hora que a gente tiver que tomar uma decisão, não precisemos ligar para o dirigente do centro liga para o médium pergunta para o guia, e o guia dá a resposta, volta lá para o médium liga para o dirigente e vai chegar na pessoa. Aí eu pergunto uma coisa, será que dá tempo? Se é uma decisão urgente, você tem que tomar? Vamos começar sobre aí. Pode ser qualquer templo religioso. Não dá tempo. E nós somos criados. Eu quero que vocês analisem bem, vocês por vocês. Nós somos criados para isso? Para depender da luz dos outros? Para depender que o outro não se case? Para depender que a pessoa que vai me dar o passe fique 3 dias sem comer carne, 1 semana? Que ela não possa tomar bebida alcoólica? Para que eu, belezinha, fique a semana inteira comendo, bebendo, me esfarelando, chego lá no centro. Gente, vamos combinar. Onde que tá a coerência disso? Sabe o que é? Eu fico assim, sabe? Eu não vejo coerência no fato. Só isso, desculpa, tá? Não tem nada, é só isso. Mas então eu não posso depender da opinião das pessoas? Claro que pode. Claro. Mas a ideia é que desenvolvamos. A ideia é que com o tempo nos tornemos pessoas independentes. Não vamos ficar sempre. Nossa, Rony, vou sentar, você me dá um passe, cara, porque hoje eu tô... E o coitado do Rony? Tá dando para entender, gente? Não fiquemos na dependência dos outros. É isso que Jesus quer nos dizer em claro e bom som. E o conceito de luz própria é o seguinte: o progresso é individual e ninguém progride por nós, e não conseguimos apossar da luz de ninguém. Olha, o fulano é um espírito evoluído, eu vou chegar perto dele então. Não vai adiantar nada. A não ser que você chegue perto dele com o coração puro. A não ser que você pegue todo o exemplo dele e coloque na sua vida. Que é isso que é. Essa é a mensagem. Aqueles que... O Rony falou muito bem na frase inicial. Os espíritos protetores que estão aqui, estão nos ajudando e nos auxiliando. Que lindo! Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então o progresso é individual, ninguém planta para nós colhermos e ninguém colhe o que nós plantamos. Jesus é o grande exemplo, apesar de muitos nos dizerem ao contrário, porque Ele iluminou o nosso caminho. Mas se a gente não caminhar, vamos ficar patinando. Porque tem muita gente que fala assim: Jesus veio e me salvou. Estou salvo. Bem claro. Jesus veio para ensinar a me salvar. Agora vamos dar uma olhada nessa frase que as virgens prudentes falam para as imprudentes.
olha, de modo algum nós vamos dar o óleo para você, que eu falei que dá uma impressão que Jesus é egoísta, né? Porque talvez esse óleo não seja suficiente nem para mim, quanto mais para vocês. Vocês acham que elas estão sendo egoístas? Olha a mensagem que tem aí. Se alguém pedir combustível, por exemplo, para mim, André Maria, eu viro e falo assim, ó, eu acho que eu não vou conseguir te ajudar assim, né? Porque tem gente que acha que vai sentar, vai tomar um passe e está resolvido. Fala, ó, não é assim. Eu não vou conseguir fazer isso com você. Eu não tenho energia suficiente para ajudar. Está errado eu fazer isso, gente? Vocês acham que as virgens prudentes estão erradas de falar isso? Não. Elas estavam falando que elas não tinham condição de dar o óleo. Então, essa é a característica da virgem prudente. Não é egoísmo. Se você pedir a minha ajuda e eu falar, eu posso te ajudar, mas dentro das minhas possibilidades. Só que você vai ter que fazer as suas orações, procurar orar todo dia, procurar entrar em contato com Deus. Eu até lancei uma campanha lá no centro que eu frequento, que é a seguinte: vamos estimular nossos filhos a orar. Aí uma mãe deu uma ideia, colocar uma frasezinha no guarda-roupa, a outra até mandou foto para mim, uma colocou no guarda-roupa, a outra colocou no espelho. Deus, esteja comigo nesse dia. Para você que esquece de Deus a hora que você levanta, a hora que você deita, põe uma frasezinha lá em algum lugar. Tem tanta coisa lá no nosso quarto, mais uma frasezinha para lembrar desse grande amor, não é nada. E observe como tem pessoas que dizem assim: ah, eu estou muito decepcionado com o movimento espírita, com o catolicismo, com o budismo, com o protestantismo, enfim, tudo que termina em ismo, judaísmo, eu vou sair desse lugar. Não, você não está decepcionado com esses lugares. Você está decepcionado por ter entregue a sua vida a pessoas e por ter coberto essas pessoas de expectativas que elas nunca vão atender, porque elas são humanas como nós. Deu para entender? Você está colocando expectativa em pessoas. Um templo religioso não é para você colocar expectativa em pessoas. Você está indo frequentar um templo religioso para você conseguir angariar luz, fazer brilhar a sua luz. Então não coloque expectativa em pessoas. A candeia eu tenho, é preciso através da disciplina. Mas é aí que é o duro, porque eu vou precisar de disciplina para eu conseguir o óleo. Porque vejam, iluminação espiritual não é ir para uma praça de alimentação do shopping e comprar uma comida rápida, porque você não tem tempo de cozinhar em casa, como querem vender hoje em dia. As pessoas querem vender isso hoje pra gente. Tipo, vem aqui no centro, quinta-feira, uma vez por mês, está tudo certo. Eu não levo a mensagem, eu não pratico a mensagem que eu recebi. Não, de jeito nenhum. É um processo de conhecimento, de amadurecimento e de espiritualidade. E de desenvolver a espiritualidade em mim. Não adianta. Um processo de casamento, de viver o dia a dia com Deus, a frasezinha. Até me emocionou as mães mandarem para mim a frasezinha. Aí chegou na outra terça-feira, eu falei, gente, vocês oraram? Minha mãe colocou lá na porta do guarda-roupa. Tipo assim, não tinha como eu não ler. Porque chega um momento na vida da gente, e agora isso aqui é muito sério, sei que vocês já estão cansados, mas que a criatura humana, que nenhuma criatura humana pode interceder por nós. Nós estaremos 100% na mão de Deus. Nenhuma criatura vai tirar a dor que eu estou sentindo. Nenhuma criatura vai ter uma palavra para tirar a dor que eu estou sentindo. Mas Deus tem. Deus tem carinho, Deus tem um amor, Deus vai mandar a pessoa nem que for para te dar um abraço. E aquele abraço vai te energizar. Porque Ele está no abraço. Não é a pessoa.
Agora vamos entender a simbologia das virgens para a gente ir embora, né? Senão a gente vai embora e não vai entender. Nessa parábola é preciso entender que aqui Jesus não está falando de virgens mulheres somente, mas de virgens homens e mulheres. Explico. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, somos uma virgem independente se somos homem ou mulher. Porque a virgindade aqui quer dizer o quê? Quem entendeu o que quer dizer virgindade aqui? Quem arrisca? Pureza de coração. Se amamos a Deus sobre todas as coisas, somos uma virgem, independente se somos homem ou mulher, porque aqui ela quer dizer pureza de coração. E é preciso prestar atenção que ele coloca 5 virgens previdentes e 5 imprudentes. Percebe que Jesus chama as criaturas que dependem da luz dos outros de virgens loucas? Vocês perceberam isso? Estamos perdendo tempo quando dependemos da luz dos outros. Tempo espiritual. E lembremos-nos, podemos amar muito e muito uma criatura, mas não tem como eu dar a minha luz para ela. E gente, é difícil? Sim, é difícil. Mas religiosidade é tomar um susto cada dia. Porque se Deus não te surpreender, Patrícia, você não está em comunhão com Ele. Deus não é o passarinho que você põe na gaiola, aqui está Deus, eu vejo Ele todo, eu sei como é que Ele é, o que Ele vai fazer. Né? Alguns templos religiosos falam isso. Claro que não. Às vezes Ele vai fazer uma coisa que você vai ficar pálido, perplexo. Isso é fé, não é crença. E você vai entender o que ele fez. Porque crença traz segurança. Você quer ver? Você entra dentro do avião, você fala assim para o comandante, ó, o senhor acha que nós vamos chegar no destino? Ele falou, com certeza. Então você tem crença. Ah, você deita e dorme, né? Abaixa lá a cadeira e dorme, né? Até chegar lá no... Agora, a fé, acontece uma coisa, você fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu já procurei todo mundo que podia me ajudar, eu já me aconselhei, eu não sei o que eu posso fazer. Eu estou nas tuas mãos. E confio. Isso é fé. Não é crença, simplesmente. E de perplexidade em perplexidade, nós vamos chegando mais perto de Deus. Sabia disso? Vocês já analisaram isso? Por uma razão muito simples, percebemos que somos relativos, mas Deus é absoluto. Essa é a pequena diferença da relação com Deus. Porque ter um marido, ter uma esposa, ter um companheiro, ter um líder religioso, ele é relativo igual a você, mas Deus é absoluto, Ele é supremo. Como que é isso, André? Veja, Ele se relaciona conosco, quando percebemos, Ele diz um sim, Ele diz um não, Ele corta alguma coisa da nossa vida, às vezes a gente esperneia, reclama, chora, faz, né? Mas tem um detalhe, Ele não erra conosco. Ele não erra conosco, nunca errou. E será que nós já conseguimos entender isso? Porque esse entendimento é experiência de fé. Isso é uma experiência religiosa. Isso é saber por que eu estou aqui. E essa vida é passageira. E por isso que eu tenho que aproveitar cada minuto. Para que entendamos esse processo, esse conhecimento é que nos garante esse processo de amadurecimento espiritual. Então você fica 100 anos no movimento espírita. Achei lindo isso que o Haroldo falou. E nunca experimentou 1 minuto de fé na sua vida. Então você está fazendo o quê? Você está passando pelo movimento espírita, você está aqui, passa para cá, passa para lá, dá palestra, frequenta reunião mediúnica, vai no centro, portanto, tanto faz. Porque tem gente que lê obra em casa, porque não gosta de ir no centro, porque tem gente que ele não gosta lá, mas a dinâmica da sua vida não está mudando. Não importa onde ela esteja, eu sou espírita, sou católico, sou protestante, mas a dinâmica da minha vida não muda. Por isso que é desafiador. Mas chegará o dia em que acontecerá um casamento da humanidade com a mensagem imperecível do Evangelho. Está acabando, gente. Por isso não tem como abrirmos mão da nossa autonomia e ficar pedindo luz para os outros. Gente, ficou claro? Deu para entender agora?
Faz assim para mim, colabora comigo. Deu para entender? Minha mãe se mata. Temos que conquistar esse óleo e, como nos lembra a parábola, temos ainda que ter uma reserva para gerar luz na nossa vida a hora que alguma coisa triste acontecer. Essa experiência de sentir o contato com Deus é pessoal e intransferível, e você vai sentir a sua, se é que ainda não sentiu. Muitos de nós aqui já sentimos, tanto que nós estamos aqui. Mas uma coisa é certa, aqueles espíritos que já experimentaram esse casamento, essa comunhão, dizem que a dor continua, viu, gente? Porque a dor é aprendizado. Porque tem gente que Deus diz assim, nossa, se transformou e não sofre mais. Claro que sofre, chora do mesmo jeito. O fato de ter um pouquinho de conhecimento não significa que você vai ficar imune à dor, não. Não existe imunidade. A dor existe para que nós centremos a nossa vida. Para que nós iluminemos a nossa vida. Mas tem uma coisa. Eu não sei o que está acontecendo com cada um de vocês. Eu não sei. Mas uma coisa eu falo para você. Você não está sozinho. Que Jesus nos abençoe. Deixa eu tomar um fôlego. Porque realmente a palestra da nossa querida irmã Andréia sempre nos chama muita atenção para as nossas reflexões, né? Para aquilo que devemos verdadeiramente, então, compreender. E sempre nos alegra muito porque essas reflexões que ela nos propõe são muito profundas, né? Que possamos levar, então, esse desafio para as nossas vidas, né? A partir de hoje, que possamos, de fato, entrar em comunhão verdadeira e íntima com Deus, com o nosso Mestre Jesus, a fim de que tenhamos assim a nossa luz. Muito obrigado, querida irmã Andréia, por ter nos honrado com essas palavras, né? E ter nos conduzido esta noite, né, às reflexões. Agradecemos muito e que Jesus a abençoe sempre nas suas tarefas lá no Camille Flammarion, em Cambará, e leve o nosso abraço também do nosso centro espírita a todos os irmãos daquela querida casa espírita. Muito obrigado. E nós vamos encerrando já as nossas tarefas. Convido aos irmãos que aqui estão presentes conosco, né, que aguardem para receberem o passe, né? Será chamado, então é só aguardar aí, será chamado para receber o passe, que é a imposição de mãos, onde os benfeitores espirituais dessa forma poderão estar auxiliando mais diretamente, cada um dentro das necessidades que cada um bem sabe e de que os benfeitores espirituais também já sabem. Vamos fazer a nossa prece final e aí é só aguardar aqui então que vai ser chamado também. Os irmãos também que aguardam para o atendimento podem aguardar também, que serão atendidos individualmente. Nós pedimos aos irmãos que puderem, que ouçam o programa Momento Espírita, né, que é transmitido aqui em Venceslau Braz, na rádio TFM 95,7, todos os dias às 10 da noite, o programa Momento Espírita, e também lá em Siqueira Campos, na rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias às 6 da manhã e às 6 da tarde. O programa nos propõe 5 minutos aí diários de reflexão, muito importante também, vale a pena a gente ouvir esse programa magnífico, que é o programa Momento Espírita. Nós convidamos a todos os irmãos, né, que acessem aí as redes sociais da Federação Espírita do Paraná para, né, verem, assistirem, né, as palestras que vão acontecer neste final de semana, lá em Pinhais, em Curitiba. Estará ocorrendo a 22ª Conferência Estadual Espírita e as palestras são transmitidas, né, pelas redes sociais da Federação Espírita do Paraná. Então é só acessar o Facebook ou acessar o YouTube, né, o canal da Federação Espírita do Paraná para assistir as palestras. Então tem toda a programação também, é só acessar o site
né, feparaná.com.br. Lá há toda a programação da Conferência Estadual Espírita que vai acontecer em Pinhais neste final de semana, né? Então, rogamos aos benfeitores espirituais, né, que possa correr tudo bem e que nós tenhamos aí uma excelente conferência, né, com grandes conferencistas que estarão lá proferindo as palestras. Nós vamos encerrar então neste momento, fazer a nossa prece final. Agradeço muito a presença, em nome do Centro Espírita João Batista, agradeço muito a presença de cada um aqui hoje e espero revê-los novamente na próxima quinta-feira. A todos os irmãos também que desejarem e que puderem nos auxiliar, que se inscrevam em nosso canal no YouTube e também curtam a nossa página no Facebook, que assim também estarão contribuindo, né, com a difusão da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de nosso Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Vamos fazer neste momento a nossa prece final. Peço aos irmãos, né, que puderem se concentrar neste momento, elevando o pensamento a Jesus Cristo, acalmando o coração neste momento, a nossa mente. Vamos conversar com Deus neste momento. Todos nós aqui reunidos como irmãos em fraternidade, juntamente com os nossos irmãos desencarnados que estão aqui conosco, também a todos os benfeitores espirituais desta casa, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, por meio da página do Centro Espírita. Todos nós nos irmanamos neste momento em um só pensamento, em um só coração, rogando as bênçãos celestiais do Mestre Jesus Cristo, a fim de que possamos assim, agraciados com os eflúvios benditos desse amor infinito que Ele tem por nós, possamos, fortificados, conduzir a nossa vida daqui para frente de um modo diferente, verdadeiramente trabalhando em prol do nosso crescimento, da nossa evolução moral e espiritual, e também nos colocando a serviço do nosso Mestre Jesus, a fim de que levemos também a sua paz, o seu amor, aonde quer que estejamos, através da palavra amiga, do exemplo edificante e da ação concreta no bem. Em todas as frentes onde pudermos estar, que façamos o melhor que pudermos fazer, em prol dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, não só do pão ou do alimento do corpo físico, mas principalmente do alimento do Espírito. Rogamos as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus sobre cada um de nós, e rogamos a Ele e aos benfeitores espirituais, trabalhadores do Mestre Jesus, que fiquem conosco, que nos iluminem as nossas consciências, os nossos corações. Ampare, abençoe e ilumine as nossas crianças, que hoje estão aqui conosco e que nos alegram infinitamente pelas suas presenças. Rogamos as bênçãos sobre os nossos familiares, nossos entes queridos, onde quer que eles estejam, sejam eles encarnados ou desencarnados, recebam a luz e a paz que vem de Deus. Enfim, por tudo que tem sido nos proporcionado pela espiritualidade superior, nós temos muito a agradecer e temos muito pouco a pedir, mas se nos for possível realizar um único pedido, que seja: fique conosco, Senhor Jesus, nesta noite e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.